Galera, vamos lá discutir agora relevo. Geomorfologia, ou seja, estudo das formas da Terra. Eu estou falando de modelado da crosta. Quando a gente estudou a estrutura geológica, uma dessas são os dobramentos modernos, eu falei que era a crosta. A crosta é como se fosse a pele da Terra, tá ok? Ela envolve todas as porções internas da Terra. Então nós temos a crosta como se fosse a pele. Se você reparar, a pele da gente não é retinha, tá? Tem altos e baixos, certo? Ela desce, sobe, desce, sobe. Isso é um modelado da crosta, ok? E aí nós dizemos assim, relevo é um modelado da crosta, que é a geomorfologia. Então, vai lá, cai na questão, a morfologia do terreno tal, eu estou falando de quê? Da forma desse terreno. Fiquem atentos, porque eles não vão botar relevo, pode ser que eles ponham dessa forma, tá ok? A gente diz que os agentes formadores e os agentes transformadores da Terra. O que é isso? O relevo tem os seus agentes, tá? O relevo é construído de dentro para fora da crosta. Então, os agentes internos que são produzidos pelo manto vão produzir a formação de um relevo externo dessa crosta. Os agentes internos são quais? Epirogênese e orogênese. E é muito fácil lembrar disso. Epirogênese é um movimento vertical. Ele é muito lento, tá? Ele leva bilhões de anos para acontecer. Ele é responsável por quê? Pela ascensão e descensão da crosta. E aí você faz o quê? Você percebe que ele é responsável pela transgressão, quando o oceano invade a crosta, quando ela baixa. Quando ela é empurrada para cima, o que acontece? O oceano regride. Então é responsável pela regressão e transgressão desse oceano. Orogênese é um movimento vertical, é um outro, esse é o horizontal. Esse movimento horizontal significa o quê? Significa que ele é mais abrupto, ele é muito mais violento, o que acaba provocando a formação de terremotos. As placas se movimentam, se colidem, né? A placa vem, colidiu, acaba subindo, formando grandes cadeias montanhosas. Os agentes externos, no entanto, eles não constroem o relevo. Ele faz o quê? Ele modela, ele esculpe, ele transforma o relevo. Nós temos aí dois agentes principais, erosão e intemperismo, certo? O que é erosão? Erosão é um processo que se inicia com o desgaste, com o transporte, né? Ele inicia com desgaste, que vai ser transportado e depositado em algum lugar. Eu estou falando de quê? O agente erosivo desgasta. Esse mesmo agente ele transporta e ele acaba depositando em algum lugar. Vamos pensar no vento. O vento lixa a rocha. Ele vai fazendo uma força mecânica de lixamento e ele carrega o sedimento e lá na frente ele deposita em uma bacia sedimentar. Portanto, erosão inicia-se com o transporte. E ele prossegue com o quê? Com o transporte e a deposição. Certo? Então, a erosão inicia-se com o desgaste, continua com o transporte e termina com a deposição. É diferente do intemperismo. O intemperismo não é o desgaste da rocha, é o quê? É a fragmentação dessa rocha que acaba se perpetuando no mesmo lugar, criando solo. O agente mais importante para a formação de solo, com certeza, é o intemperismo. Vamos pensar aqui nas erosões. Marinha, mar, eólica, vento, glacial, gelo, pluvial, muita gente faz confusão, pluvial e fluvial. Pluvial, chuva, e fluvial, rio, tá?
E o intemperismo? Nós temos 3 tipos de intemperismo: químico, físico e biológico. Olha só, o intemperismo químico, ele está diretamente associado à presença de água, ou seja, umidade. Tá? O físico, ele não está ligado à presença de água, está ligado à temperatura, à oscilação diária de temperatura. Ou seja, eu tenho muito calor durante o dia e muito frio durante a noite, gera uma variação, uma amplitude térmica diária grande, o que provoca a formação desse processo de intemperismo. Isso acontece muito em quê? Em climas áridos e semiáridos. Lembrando que o deserto frio não vai encontrar isso, é no deserto quente, que eu tenho 60 graus durante o dia, menos 4 graus durante a noite. Então a amplitude térmica é muito grande. Aqui então está ligado à temperatura. A temperatura, não esquecendo que é a amplitude térmica que acontece aí principalmente a diária, tá? O intemperismo químico, ele é forte. Portanto, o que acontece? Nós temos que pensar que em lugares tropicais, onde tem muita chuva, vai ocorrer principalmente o intemperismo químico. Por quê? Porque ele infiltra. Então, ele vai lá embaixo, na rocha matriz, e continua intemperizando essa rocha. Estou falando que nós temos um processo de formação de solos profundos, enquanto que o intemperismo físico, ele é fraco. Os solos são mais rasos. Um exemplo aí, no Brasil, é o clima semiárido que acontece na região do sertão, ok? E o biológico é a presença de seres vivos. As plantas nascem em cima da rocha e ela começa a fazer o quê? Ela começa a enraizar nas fendas pequenininhas. Só que com o tempo a raiz vai crescendo e vai estourando essa rocha.